Minha avó paterna nunca gostou de sorrir. Digo de verdade. Ela tinha um jeito de curvar os lábios que parecia um ensaio, uma coisa que ela fazia por obrigação social. Mas os olhos continuavam os mesmos. Frios, parados, te avaliando. Para mim, a lembrança mais nítida que eu tenho dela não é do rosto, mas das mãos. Mãos secas, com veias saltadas, entregando um presente que ninguém tinha pedido. Isso foi em 2012. A gente morava num sobrado simples, num daqueles bairros onde as casas são todas grudadas umas nas outras e você sabe a hora que o vizinho chega só pelo barulho do portão. Minha mãe, minha irmã mais velha, Jaqueline, e meu irmãozinho, Miguel, e eu. Era uma vida corrida, mas era a nossa vida. A paz que a gente tinha, mas a paz que a gente tinha acabava sempre que o telefone tocava, e era ela, Dona Aurélia. Ela morava longe, numa cidadezinha do interior que fedia a incenso e ervas. Uma visita dela era um evento raro e sempre deixava um clima pesado. Minha mãe ficava com o rosto pálido, forçando uma gentileza que não era dela. Jaqueline, que sempre foi mais sensível a essas coisas, se fechava no quarto. Naquele dia ela chegou sem avisar. Apareceu no portão com aquele chale escuro de sempre nos ombros e uma caixa grande amarrada com um barbante frouxo. Vim trazer um agrado para as crianças, ela disse com aquela voz arrastada, já entrando sem ser convidada. O agrado era uma boneca, e não era uma boneca qualquer. Era enorme, devia ter quase 1 metro de altura. Tinha o cabelo loiro, um loiro artificial e meio gasto, e um vestido rosa que parecia ter saído de uma foto antiga. O pior eram os olhos, de um azul que parecia vidro, que se fechavam quando a gente a deitava. Só que um deles estava meio emperrado, torto, então ela ficava o que dava uma impressão estranha, como se estivesse te espiando por uma fresta. Miguel, com seus 6 anos, achou o máximo, foi o único. Eu senti um incômodo na hora. Não era medo, ainda não. Era só repulsa. A mesma coisa que vi no rosto de Jaqueline, que se escondeu atrás da minha mãe. Que linda mãe, não precisava. Minha mãe agradeceu e a voz dela saiu tão fina que quase sumiu. Dona Aurélia deu aquele meio sorriso de sempre. Uma amiga que me deu, pensei logo nos meus netos. O nome dela é Celina. Celina, até o nome era estranho, antigo. Enquanto Miguel abraçava o brinquedo novo, eu só conseguia olhar para a minha avó. E ela não estava olhando para a boneca, nem para o neto feliz. Ela estava olhando para a minha mãe com uma satisfação nos olhos que não tinha nada a ver com a alegria de uma avó. Era outra coisa, uma coisa feia, que entrou na nossa casa junto com aquela boneca de olho torto. Miguel, claro, levou a Celina para o quarto dele, e o quarto dele ficava bem em frente ao meu no fim do corredor. Então, toda vez que eu saía ou entrava, eu via a boneca. Na maioria das vezes, ela estava sentada numa cadeirinha no canto de frente para a porta, e a sensação era exatamente essa de que ela estava ali só para me ver passar. No começo eu tentei ignorar. É só um pedaço de plástico, eu repetia para mim mesmo. Coisa da minha cabeça. Mas a gente sabe quando não é. Sabe quando a presença de um objeto começa a mudar o clima do lugar. O corredor da nossa casa, que sempre foi só um corredor, parecia mais comprido, mais escuro. Comecei a ouvir coisas, ruídos muito discretos, quase insignificantes. Às vezes, no meio da noite, eu ouvia um som que parecia um arrastar de tecido vindo do quarto do meu irmão. Da primeira vez, pensei que fosse o Miguel se mexendo na cama. Da segunda, achei estranho. Na terceira, eu já ficava tenso debaixo das cobertas. Um dia cheguei da rua e, ao passar pelo corredor, olhei para dentro do quarto dele, que estava com a porta entreaberta. A Celina estava lá, na mesma cadeira, mas a cabeça dela estava virada para o lado, na minha direção. O olho torto parecia me encarar diretamente. Eu senti um negócio ruim no estômago. Podia ser o Miguel, claro. Ele brincava com ela, mas ele estava na escola e minha mãe tinha saído para ir ao mercado. Só estávamos eu e a Jaqueline em casa. Entrei no quarto dela e fechei a porta sem fazer barulho. Ela estava lendo e levantou o olhar. "O que foi?" ela perguntou baixinho. "Nada. Só... Você não acha essa boneca esquisita?" Jaqueline não respondeu de imediato. Apenas fechou o livro e abraçou os próprios joelhos.
Eu não entro mais no quarto do Miguel, ela disse finalmente. Parece que tem sempre mais alguém lá dentro com ele. Aquilo foi o suficiente. Não era só coisa da minha cabeça. Aquele presente da nossa avó não era só um presente. Era um problema. Um problema que estava sentado no quarto ao lado, esperando a gente apagar as luzes. Depois de conversar com a Jaqueline, eu parei de tentar me enganar. A partir daquele momento, a tentativa de me convencer de que era tudo imaginação acabou. A partir dali, passei a ficar em alerta. Cada ruído na casa me deixava em alerta. Eu comecei a prestar atenção em tudo. Uma semana se passou nesse clima esquisito. Minha mãe tentava manter a normalidade, cantarolando enquanto preparava o jantar, perguntando sobre as tarefas da escola. Mas até ela parecia estar se movendo com mais cuidado, olhando por cima do ombro de vez em quando. A confirmação de que a gente não estava ficando louco veio numa terça-feira à noite. Chovia fraco lá fora, um som constante e baixo contra as janelas. Estávamos todos na parte de baixo da casa. Minha mãe na cozinha terminando de lavar a louça, eu e Jaqueline na sala fingindo ver televisão e o Miguel no tapete brincando com os carrinhos. A Celina, para o nosso alívio, tinha ficado no quarto dele. Foi quando nós ouvimos um barulho alto vindo do andar de cima. Um som seco, violento, como se alguém tivesse batido uma porta com toda a força do corpo. Nós três na sala paramos no mesmo instante. O barulho dos carrinhos do Miguel cessou. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, com as mãos molhadas de espuma e o rosto tenso. "O que foi isso?" ela perguntou, mas ninguém respondeu. Nós sabíamos exatamente de onde o som tinha vindo. "Deve ter sido o vento. A janela do quarto de vocês deve ter ficado aberta", ela disse, mais para se convencer do que para nos convencer. "Todas as janelas estão fechadas por causa da chuva, mãe", falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O silêncio que ficou depois foi mais pesado que o barulho. Durou uns 10 segundos, talvez mais. Um silêncio pesado, cheio de perguntas que ninguém queria fazer. Fui eu quem quebrou. Levantei do sofá e comecei a subir a escada devagar. Cada degrau rangia e parecia ecoar pela casa inteira. Quando cheguei ao corredor, vi o que já esperava. A porta do quarto do Miguel, que estava sempre aberta, agora estava completamente fechada. Girei a maçaneta, que parecia gelada, e empurrei. O quarto estava quieto, vazio. A janela, como eu disse, estava trancada. Não havia sinal de vento. No canto, sentada na sua cadeirinha de plástico, a Celina nos observava chegar. A cabeça dela, que antes estava virada para mim no corredor, agora estava reta, olhando bem para a frente, como se tivesse acabado de se endireitar para nos receber. Depois da porta batida, a casa mergulhou num silêncio tenso por dias. Ninguém tocava no assunto, mas o medo era uma coisa quase sólida entre nós. Minha mãe passou a insistir para o Miguel dormir no quarto dela, e a Celina foi parar num canto da nossa sala como um enfeite sinistro que ninguém tinha coragem de tocar. Minha mãe dizia que era para o Miguel não se sentir sozinho, mas a gente sabia que era para ela poder vigiar a boneca. A tranquilidade forçada durou pouco. Aconteceu num sábado, uns 15 dias depois. Tinha feito sol durante a tarde, e minha mãe pediu para Jaqueline subir na laje, nos fundos da casa, para recolher umas roupas do varal antes que o tempo virasse de novo. Era uma tarefa normal, uma coisa que ela já tinha feito centenas de vezes. A porta que dava para a laje era de ferro, pesada e vivia emperrada. A gente sempre usava uma pedra para mantê-la aberta. Jaqueline subiu e nós continuamos na sala, ouvindo os sons distantes dela mexendo nos pregadores de roupa. De repente, um estrondo metálico fez a casa toda vibrar. Um som de ferro batendo em ferro. Minha mãe levantou a cabeça. "Ué?" Então nós ouvimos a voz da Jaqueline meio abafada. "Mãe, Ezequiel, a porta prendeu." Minha mãe suspirou, achando que era só a porta emperrada de novo. "Já vou, filha," ela gritou de volta, se levantando sem pressa. Mas aí as batidas na porta de ferro começaram. Eram fortes, desesperadas. "Anda logo, abre aqui, quem está aí?" Eu e minha mãe nos olhamos. Miguel, que estava no sofá, parou de brincar. O tom da Jaqueline não era de irritação, era de pânico. A gente começou a subir a escada correndo. No meio do caminho, a voz dela mudou.
Quem tá aí? Miguel, é você? Para de brincadeira. Nós paramos no corredor confusos. Miguel estava do nosso lado, agarrado na perna da minha mãe, olhando para nós com os olhos arregalados. Lá de fora, a voz da Jaqueline ficou fina, um fio de som. Não tem graça, para. Então, um silêncio total. 1, 2, 3 segundos. E em seguida, um grito. Não foi um grito de susto, foi um grito de pavor. Um som que eu nunca mais vou esquecer. Seguido por outro barulho, um baque surdo vindo do lado de fora da casa. Corremos para a janela do quarto dos meus pais, que dava para o quintal do vizinho. E vimos. Jaqueline estava caída no chão de cimento, perto do muro. Ela tinha pulado da nossa laje, uma altura de quase 3 metros. Estava encolhida, chorando e tremendo, com o braço numa posição estranha. Nós descemos numa confusão de gritos e tropeços. Minha mãe pulou o muro baixo que nos separava do vizinho e correu para socorrê-la. Foi só muito tempo depois, no hospital, com o braço quebrado e sedada, que ela conseguiu contar o que aconteceu. Ela disse que depois de bater na porta, ouviu uma risadinha do outro lado. Uma risada de menina. Ela se agachou para espiar pela fresta que havia entre a porta e o chão, para ver se era alguma criança da vizinhança. E ela viu. Não eram os pés de uma pessoa. Eram os pezinhos de plástico da Celina, com os sapatinhos brancos encardidos, balançando de um lado para o outro num ritmo de brincadeira. Como se a boneca estivesse se divertindo por ter conseguido trancá-la do lado de fora. Voltar do hospital para casa foi uma das coisas mais estranhas que eu já vivi. O gesso no braço da Jaqueline era a prova da loucura que estava acontecendo com a gente. Ela passou o caminho todo quieta, dopada de remédio, com o olhar perdido na janela. Minha mãe dirigia com uma concentração feroz, os nós dos dedos brancos no volante, como se o simples ato de nos levar para casa exigisse toda a força que ela ainda tinha. Ninguém falou nada quando entramos. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio de um lugar invadido. E a primeira coisa que eu vi, sentada no canto da sala, como se tivesse vencido, foi a Celina. Naquele momento, o medo que eu sentia deu lugar a uma coisa diferente. Uma raiva diferente. Eu olhei para a minha irmã, com o rosto pálido e o braço quebrado, e depois olhei para aquele pedaço de plástico com o olho torto, e uma certeza se formou dentro de mim. Aquilo não ia passar mais uma noite debaixo do mesmo teto que a gente. "Chega!" eu falei, e o som da minha própria voz me surpreendeu. Minha mãe se virou para mim. "Ezequiel, por favor, agora não..." Agora sim", eu disse, caminhando até a boneca. Já acabou a palhaçada. Peguei a Celina pelo braço. O plástico era duro, gelado. Era mais pesada do que parecia. Arrastei-a para fora, pelos fundos, até a pequena área de serviço cimentada que a gente chamava de quintal. Minha mãe me seguiu hesitante. "O que você vai fazer, filho? Cuidado." Eu não respondi. Minha única ideia era pegar o martelo do meu pai e quebrar aquela coisa em tantos pedaços que não sobraria nada para assombrar ninguém. Mas, quando eu a joguei no chão, ouvi um som. Um chocalhar baixo vindo de dentro dela. Não era um som de peça solta. Era diferente. A raiva deu lugar a uma curiosidade estranha. Voltei para dentro, peguei uma faca grande de cozinha na gaveta e voltei. Minha mãe recuou um passo, com os olhos cheios de pavor. Ajoelhei no chão. A primeira facada no peito do vestido rosa foi difícil. O plástico era grosso, mas depois que o primeiro rasgo apareceu, ficou mais fácil. Fui cortando em volta, abrindo o torso da boneca como se estivesse fazendo uma cirurgia. O cheiro de plástico velho e poeira subiu forte. Dentro havia um chumaço de estopa amarelada, aquele enchimento barato de brinquedo. Afundei a mão naquilo, sentindo a textura áspera, procurando a origem do barulho. E então, eu senti uma coisa pequena, macia e ao mesmo tempo firme. Puxei para fora. Não era uma peça, não era nada de fábrica. Era um pequeno tufo de cabelo. Um cabelo escuro, ondulado, exatamente como o da minha mãe. Estava amarrado com uma fita preta, fina e encebada, num nó apertado. Fiquei ali, ajoelhado no cimento frio, olhando para aquilo na palma da minha mão. O braço da Jaqueline, a porta batida, as risadas, a expressão da minha avó,
Tudo fez sentido de um jeito horrível. Lembrei de como ela nunca perdoou minha mãe por, segundo ela, ter roubado o filho preferido. Naquele instante, a imagem ficou clara como o dia. Aquilo não era um presente, era um feitiço, um trabalho feito e entregue em mãos, com um meio sorriso no rosto. O alvo nunca foi a Jaqueline, nem eu, nem o Miguel. O alvo era a minha mãe. A boneca era só o canal. A maldade vinha de muito mais perto. Mostrei o tufo de cabelo para a minha mãe. Ela não chorou, nem gritou. Ela apenas olhou para aquilo na minha mão e todo o ar pareceu sair do corpo dela. O rosto dela envelheceu 10 anos naquele segundo. Era a confirmação de um medo que ela devia carregar a vida inteira. Um medo que agora tinha nome e forma. Naquela mesma noite, a gente fez uma fogueira no quintal com jornal velho e álcool. Quebramos a Celina em todos os pedaços possíveis e jogamos no fogo, um por um. O plástico derretia e soltava uma fumaça preta fedorenta. Por último, eu joguei o tufo de cabelo amarrado. Ele estalou e sumiu nas chamas. Ficamos os três ali, eu, minha mãe e Jaqueline, vendo o fogo consumir aquele pesadelo até não sobrar nada além de cinzas. Poucos meses depois a gente se mudou. Fomos para outra cidade, um lugar onde a gente não conhecia ninguém. Meu pai, que trabalhava viajando e pouco participou disso tudo, voltou para casa e encontrou a gente completamente abalado. Ele nunca disse se acreditou na história toda, mas o terror nos olhos da minha mãe e a cicatriz no braço da Jaqueline foram suficientes. Sem fazer perguntas, ele concordou que era o melhor a se fazer. Cortamos todo e qualquer contato com a minha avó. Para todos os efeitos, ela deixou de existir. Por anos, a vida foi normal. A gente nunca mais falou sobre a Celina. O braço da Jaqueline sarou, mas ficou com uma cicatriz fina, uma lembrança silenciosa. A paz voltou, ou algo parecido com ela. A gente se convenceu de que, ao queimar a boneca, tínhamos queimado a maldição junto, que tínhamos escapado. Mas a gente não escapa de um vínculo de sangue. Isso que eu vou contar agora aconteceu no ano passado. Estávamos na cozinha da nossa casa nova. Eu, já um homem feito, e minha mãe, já com os primeiros fios de cabelo branco. Ela estava de costas para mim, guardando umas compras e cantarolava baixinho uma melodia. Uma música de ninar antiga, com um ritmo estranho, arrastado. Eu reconheci na hora, era a mesma melodia que Dona Aurélia sussurrava para si mesma quando achava que ninguém estava ouvindo. "Que música é essa, mãe?" perguntei, tentando soar casual. Ela parou o que estava fazendo e se virou para mim. O olhar dela era de pura confusão. "Música? Não estou cantando nada, filho." Ela sorriu, um sorriso genuíno, e se virou de volta para o armário. E no silêncio que se seguiu, eu ouvi de novo. A melodia continuou por mais 1 ou 2 segundos, baixinha, vinda do ar, do lugar onde ela estava. E depois, sumiu. Percebi que o mal não foi embora. Ele só mudou de lugar. E eu não sei o que é pior: ter uma boneca amaldiçoada te assombrando, ou saber que a maldição agora vive dentro da pessoa que você mais ama no mundo. No meu trabalho, o fim é uma presença diária. Tem som, cheiro, tem até um protocolo. É uma presença constante, que com o tempo se torna só mais uma parte da rotina, como preencher um prontuário ou checar um acesso venoso. O que ninguém te prepara é para os finais que ficam em aberto. Aqueles que não têm um ponto final, só uma ausência que não some. Para mim, essa ausência tem nome: Cristiane, minha irmã. Isso foi em 2022. Já fazia 2 anos que ela tinha partido. E a ferida na nossa família, em vez de melhorar, parecia piorar em silêncio. Especialmente entre mim e Elaine, a esposa do meu pai. A gente lidou com o luto de jeitos bem diferentes. O meu era quieto, remoído nos plantões de 12 por 36 horas no hospital. O dela era prático, eficiente, focado em resolver as pendências burocráticas que a morte da Cristiane deixou, principalmente o inventário que se arrastava num ritmo que não acabava nunca.
Lembro de ter cruzado com ela no corredor do hospital umas semanas antes de tudo começar. Ela não estava ali por mim. A frieza no oi que trocamos dizia tudo. Tinha uma parede invisível entre a gente, que apareceu no dia do enterro da minha irmã. Foi nesse clima, nesse arrastar de dias, que Dona Elza deu entrada na nossa ala. Uma senhora já bem idosa, vinda de outra cidade para ficar mais perto da família nesse último trecho da vida. O quadro era o de sempre nesses casos. O corpo cansado ia desligando aos poucos. Para a equipe, era mais um leito para monitorar, mais um nome na prancheta. Para mim, de início, ela não era nada além disso. Apenas mais uma morte que eu já sabia que ia acontecer, uma daquelas que eu ingenuamente acreditava entender. Com o passar dos dias, Dona Elza foi se apagando. Ela interagia cada vez menos, o olhar quase sempre perdido em um ponto qualquer do teto branco e manchado do quarto. Era um processo triste, mas esperado. O corpo dela estava encerrando as atividades. O estranho começou de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro, foram os sussurros. Eu entrava no quarto para ajustar o soro ou medir a pressão e a encontrava murmurando, os lábios mal se movendo. "Tá tudo bem, Dona Elza?" Eu perguntava, me inclinando. "Precisa de alguma coisa?" Ela só virava o rosto devagar na minha direção, os olhos nublados, e o murmúrio cessava. Minha cabeça de enfermeiro logo tentava achar um diagnóstico. Era o avanço da condição dela. A confusão mental é um sintoma clássico. O cérebro, com menos oxigênio, começa a pregar peças. Eu mesmo expliquei isso para a filha dela, uma mulher de olhar cansado que passava as tardes ali, tricotando numa poltrona. "É normal ele ficar assim mesmo, falando sozinho?" Ela me perguntou um dia, a voz baixa. "É sim, fica tranquila. A gente chama de delírio. Faz parte do quadro dela." Respondi, com a segurança de quem repete um manual. Só que os sussurros começaram a ganhar forma. Uma noite, durante a ronda, ouvi com mais clareza. Não era um monólogo desconexo. Parecia uma conversa. Ela respondia a perguntas que ninguém fazia, balançava a cabeça dizendo não para alguém que não estava ali no canto do quarto. Eu parei no batente da porta, observando. Ela não parecia assustada. Parecia apenas ocupada. E foi aí que, pela primeira vez, uma outra ideia que não era a minha, não era a dos livros, começou a querer entrar na minha cabeça. A família, percebendo que o tempo estava se esgotando, decidiu chamar um padre. Foi tudo muito discreto, um arranjo feito para que ela recebesse a unção dos enfermos com privacidade. Eu ajudei a preparar o quarto, garantindo que tivessem o espaço necessário. Para nós, no hospital, é um procedimento quase tão comum quanto uma alta. É o último rito de passagem, um ponto final simbólico. Geralmente, depois disso, uma calma estranha parece tomar conta do ambiente, uma aceitação. Mas não foi o que aconteceu com Dona Elza. Naquela noite, quando entrei para a checagem de rotina, encontrei-a de olhos arregalados, fixos na porta do pequeno banheiro do quarto. A agitação dela era diferente. Não era física, mas uma intensidade que vinha dela, uma atenção focada em algo que só ela via. Os murmúrios tinham parado. Agora, ela falava em frases curtas, porém nítidas. "Eles estão com sede", ela disse sem se virar para mim. A voz era fraca, mas firme. "Ninguém traz água para eles." Meu primeiro instinto foi seguir o protocolo. Chequei o monitor, saturação, batimentos, pressão. Tudo alterado, mas dentro do esperado para o seu estado. Tentei a abordagem de sempre. "Quem, Dona Elza? A senhora quer um pouco de água?" Ela virou a cabeça para mim e, pela primeira vez em dias, seus olhos pareceram ter foco. Um foco assustador. "Não sou eu, meu filho. São eles, os que ficam esperando no corredor. Tem um homem que não sai da frente do elevador. Uma senhora que apenas olha pela janela do último quarto. Eles estão presos aqui. E estão tristes. Muito tristes." Eu senti um incômodo na boca do estômago. Não era medo. Não ainda. Era a estranheza de ouvir uma narrativa tão lúcida saindo de uma mente que, segundo a ciência, deveria estar se desfragmentando. Saí do quarto e me encostei na parede do corredor, o ar parecendo mais denso. O corredor estava vazio, silencioso.
iluminado apenas pela luz de emergência. Mas por um instante, a descrição dela tornou aquele vazio em algo habitado. Tentei ignorar o que tinha ouvido. Me convenci de que era só a minha cabeça, cansada do plantão, misturando as palavras confusas dela com a minha própria bagagem. A gente faz isso, né? Tenta encaixar o absurdo em caixinhas que a gente entende. Segui com meu trabalho, o som dos meus passos no corredor era a única coisa que parecia real. Minha última tarefa antes de passar o turno era checar todos os pacientes mais uma vez. Deixei Dona Elsa por último. Quando entrei, ela estava quieta, de olhos fechados. Parecia dormir. Me aproximei em silêncio para ajeitar seu travesseiro, um gesto automático, quase mecânico. Foi quando a mão dela, seca e fria, segurou meu pulso. A força era mínima, frágil, mas o contato me fez dar um pulo. Os olhos dela se abriram e me encararam. Eram os mesmos olhos de antes, mas a confusão tinha sumido do olhar dela por completo. Havia uma clareza ali, uma urgência que me deu um arrepio forte. Adilson, ela sussurrou, a voz um fiapo. Era a primeira vez que me chamava pelo nome. Tem alguém aqui. Quer falar com você. Meu coração começou a bater de um jeito desordenado. Eu não conseguia me mexer, preso pelo toque frágil dela e por aquele olhar lúcido. É a Cristiane. Eu fiquei sem ar, o nome dela dito ali naquele quarto esterilizado por aquela mulher que não sabia nada da minha vida foi como um soco. Minha garganta travou. Dona Elsa continuou, a voz apressada, como se estivesse com medo de perder a conexão. Ela disse que lamenta muito ter ido daquele jeito sem se despedir direito. Cada palavra era uma facada. Ela pediu para te dizer que você precisa parar de se culpar por não ter atendido o telefone. Você não tinha como saber. Naquele instante, o chão do hospital desapareceu sob os meus pés. A última ligação da minha irmã. Eu estava no meio de um procedimento complicado. Silenciei o celular. Quando retornei, horas depois, era tarde demais. Ninguém, absolutamente ninguém no meu trabalho sabia desse detalhe. Era um segredo que eu carregava sozinho. Um peso no meu peito há 2 anos. O estômago revirou e a ânsia de vômito veio com tudo. Me soltei da mão dela, cambaleei até a lixeira de metal no canto do quarto e vomitei. O barulho ecoou no silêncio, a prova física e humilhante de que meu mundo, minhas defesas, tudo tinha acabado de desmoronar. Fiquei ali, ofegante, apoiado na parede fria, o gosto amargo na boca. Minha cabeça girava. Dona Elsa me olhava da cama, e em seus olhos havia uma compaixão que tornava tudo ainda mais bizarro. Desculpa, meu filho, ela falou, a voz trêmula. Ela disse que se eu não contasse, a minha própria passagem seria mais difícil. Ela só quer que você fique em paz. Mas tem mais uma coisa. Eu mal conseguia pensar, mas levantei a cabeça. Mais? O que mais poderia haver? É sobre os papéis, o dinheiro. A Cristiane me mostrou. Dona Elsa franziu a testa, como se buscasse uma imagem na memória. Numa gaveta, a última da cômoda antiga que ficava no quarto dela, tinha uma pasta azul, de elástico. Você sabe qual é? Eu sabia. Era a pasta onde Cristiane guardava todos os seus documentos importantes. Eu mesmo a ajudei a organizar aquilo 1 ano antes de ela. Antes de tudo. Meu coração, que já estava disparado, pareceu tropeçar. O documento do banco que trava tudo, aquele extrato de investimentos, estava lá, naquela pasta. A respiração dela ficou mais curta, mais rápida. Ela disse que foi a Elaine. A frase ficou pesando no ar, venenosa. A Elaine pegou a pasta no dia em que foi com seu pai buscar as caixas de roupas. Ela disse que ia organizar tudo. Foi ela, Adilson. É por isso que o inventário não anda. O papel que prova o que tinha lá antes de mexerem está com ela. De repente tudo se encaixou. As peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando. A pressa de Elaine em resolver a burocracia, a forma como ela desviava do assunto sempre que perguntávamos sobre aquela conta específica, a tensão inexplicável que eu sentia dela. Não era só o luto, era o peso de uma mentira. O médico da ronda noturna entrou no quarto naquele momento com a prancheta na mão e um boa noite que soou como se viesse de outro mundo. Olhou para mim
depois para a paciente. Percebeu o clima estranho. Tudo bem por aqui, Adilson, você está pálido. Eu só consegui balançar a cabeça engolindo em seco. Me recompus, forcei um sorriso profissional que pareceu uma careta e saí do quarto. A verdade não era mais um fantasma. Tinha um nome, um rosto e uma pasta azul de elástico. Passei o resto daquele plantão em modo automático. Cada bip dos monitores, cada chamada no ramal, tudo parecia distante, abafado. O mundo real era o que tinha acontecido naquele quarto. A única coisa que eu queria era que o relógio andasse mais rápido para eu poder sair dali. Quando voltei 36 horas depois, o leito de Dona Elsa estava vazio, com um colchão enrolado em plástico, esperando o próximo paciente. Uma colega me contou que ela tinha falecido no meio da tarde, sem dor, sem agitação. Simplesmente parou de respirar. Parecia que depois de dar o recado, ela finalmente pôde ir embora. Sua tarefa estava cumprida. A minha estava apenas começando. A conversa com meu pai foi a coisa mais dura que já enfrentei. Não cheguei acusando, não tinha como. Como eu explicaria minha fonte? Comecei pelas bordas, pelas minhas desconfianças sobre o inventário, pela falta de transparência. Uma coisa levou a outra e a discussão explodiu, inevitavelmente envolvendo Elaine. Não vou entrar nos detalhes do que se seguiu. Foi uma confusão familiar feia que se arrastou por meses e acabou nos tribunais. O que importa é o resultado. Depois de muita negação, de muitas mentiras, a verdade veio à tona, forçada por uma ordem judicial. O documento estava com ela. A pasta azul. Tudo. Cada detalhe que aquela senhora, no seu leito de morte, me contou da parte da minha irmã era verdade. Cristiane conseguiu, de algum lugar que eu não entendo, me entregar a paz que eu precisava e a justiça que ela merecia. Só não sei como. A gente aprende a acreditar na ciência, nos fatos, no que a gente pode ver e tocar. Mas e quando uma mensagem atravessa a fronteira final, entregue por uma desconhecida, só para consertar uma ferida aqui deste lado? Eu não tenho a resposta. Só sei que desde aquele dia, eu olho para o fim de um jeito diferente. Não mais como um ponto final, mas talvez, só talvez, como uma porta entreaberta. Até hoje, quando o domingo começa a terminar e aquela calma estranha se instala, minha cabeça volta para um dia específico. Isso foi lá por meados de 2018. Naquela época, qualquer dinheiro extra era a diferença entre passar o fim de semana em casa ou conseguir sair com meus amigos e a garota com quem eu andava. Então, quando o celular tocou no sábado à noite e era o Milton, eu já sabia que era coisa boa. Ele me chamou para um bico no dia seguinte, um frete rápido para o tio dele, o Manuel. O pagamento era bom e o Manuel era um sujeito gente boa, sempre contando piada, tratando a gente quase como sobrinho também. Era pegar umas caixas e uns móveis de um lugar e levar para outro, simples. Aceitei na hora. A estranheza começou no ponto de encontro, um posto de gasolina antigo na saída da cidade, onde a gente sempre se reunia. Geralmente, quando o Manuel chamava, aparecia gente de tudo quanto é canto querendo uma grana. Mas naquele domingo, além de mim e do Milton, só tinham mais dois caras, ambos de cara fechada, encostados na caminhonete. O próprio Manuel estava diferente. Nem bom dia direito ele deu. Só balançou a cabeça, os olhos focados em alguma coisa no horizonte. Ele, que sempre começava o dia com um café e uma resenha, hoje só queria entrar logo no carro e sair dali. Ué, cadê o resto da turma? Perguntei baixo pro Milton enquanto subia na caçamba. Ah, sei lá. Ele respondeu dando de ombros de um jeito que não convencia. Acho que ele só chamou quem morava mais perto para ser rápido. A desculpa não fazia muito sentido, mas eu não ia questionar. Estava ali para trabalhar e ir embora. O caminho foi em um silêncio pesado, quebrado só pelo motor cansado da caminhonete. Ninguém ligou o rádio. Ninguém puxou assunto. Eu só conseguia pensar que, para um serviço de última hora no fim de semana, o pessoal estava com uma disposição de quem vai para um velório. Na minha cabeça, eu só tentava justificar. Talvez o cliente fosse chato, talvez o prazo estivesse apertado.
Era só um trabalho. Rodamos por quase 1 hora. O cenário ao redor da gente foi mudando aos poucos, o asfalto ficando mais liso, os muros das casas mais altos e as árvores mais bem cuidadas. Entramos em um condomínio fechado que mais parecia um bairro de filme. Ruas largas, um silêncio que incomodava e casas que valiam mais do que eu ia ganhar a vida inteira. Eu nunca tinha entrado em um lugar assim. A caminhonete parou em frente a um portão de ferro preto, imenso. E atrás dele, a casa. Não era uma casa, era uma daquelas construções que a gente vê em revista de arquitetura. Tinha uns 2 ou 3 andares, janelas enormes, uma sacada que dava a volta em tudo. Mas tinha alguma coisa errada. O jardim estava começando a ser tomado pelo mato. A pintura, que um dia foi branca, estava com umas manchas escuras de umidade perto do chão. Parecia uma pessoa rica que adoeceu e parou de se cuidar. Ninguém desceu de imediato. Manuel desligou o motor e ficou uns segundos olhando para a casa, a mandíbula travada. Depois, virou-se para nós na caçamba, com um jeito sério de olhar que eu nunca tinha visto. É o seguinte, ele disse, a voz baixa e firme. A gente entra, pega as caixas que estão com etiqueta vermelha e os móveis que eu apontar. Coloca tudo na caminhonete e vamos embora. Não quero ninguém de conversa, ninguém passeando, foco total, entenderam? A gente só concordou com a cabeça. O tom dele não abria espaço para perguntas. Enquanto ele descia para abrir o cadeado no portão, eu ainda estava processando. Porque um lugar desses, que valia uma fortuna, estava sendo usado como um simples depósito. Que tipo de pessoa compra um palácio para guardar entulho? O barulho do portão de ferro se arrastando no cimento foi o som mais alto que eu tinha ouvido naquela manhã. Entramos e Manuel abriu a porta principal da casa. O ar que saiu de dentro era parado, com cheiro de poeira e de tempo. Por dentro, o lugar era ainda maior, com um pé direito altíssimo e uma escada de madeira que subia em caracol. Estava quase tudo vazio, ecoando nossos passos no piso de mármore. Era grandioso e, ao mesmo tempo, muito triste. Começamos o trabalho num ritmo maluco. Os outros caras pareciam máquinas. Pegavam as caixas com uma velocidade e uma falta de cuidado que não era normal para um serviço de frete. Era como se o objetivo não fosse transportar os objetos, mas sim passar o menor tempo possível ali dentro. Saulo, sobe e vê se tem alguma caixa com etiqueta no último quarto do corredor. Manuel ordenou sem me olhar, já erguendo a ponta de um armário pesado. Eu subi a escadaria de madeira, meus passos ecoando naquele vazio. O corredor do segundo andar era longo e escuro. Fui até o quarto do final e empurrei a porta. O ar lá dentro era diferente, mais frio. Não era corrente de vento, era um frio parado, pesado. O quarto estava vazio, exceto por uma única caixa no canto. A parede tinha um papel de parede desbotado com desenhos de carrinhos e pipas. Foi quando eu ouvi. Do andar de cima, provavelmente um sótão, veio um barulho seco. Um som baixo, mas muito nítido. Como se uma peça de madeira pequena tivesse caído no assoalho. Um som oco, que parecia de propósito. Como um bloco de montar sendo largado de propósito. Eu parei na mesma hora. Nós éramos as únicas pessoas na casa. E todos estavam no andar de baixo, fazendo um barulho tremendo para tirar o armário. Voltei para o topo da escada um pouco sem saber o que fazer. Olhei para baixo e vi o Manuel suando, ajeitando o móvel na porta. Manuel! Chamei. Tem certeza que não tem mais ninguém aqui? Eu acabei de ouvir um barulho lá em cima. A cabeça dele virou na minha direção com uma velocidade assustadora. O rosto estava vermelho, mas os olhos tinham uma expressão que na hora eu li como fúria pura. Garoto, qual foi a parte do sem enrolação que você não entendeu? Ele respondeu seco. Pega a porcaria da caixa e desce aqui agora. Anda! Eu senti o sangue subir para o rosto, fiquei sem reação com a patada. Para mim ele estava me acusando de estar fazendo corpo mole, inventando desculpa para não trabalhar. Voltei para o quarto, peguei a caixa, que nem era pesada, e desci as escadas praticamente correndo, passando por ele sem encarar. Decidi que não abriria mais a boca até aquele serviço acabar. Os 20 minutos seguintes foram um borrão. Ninguém falou mais nada. Só nos comunicamos por gestos. Apontavam para uma caixa, eu pegava,
levava para a caminhonete. Tudo num ritmo frenético. Eu estava com raiva, me sentindo um idiota, então só entrei no modo automático e fiz minha parte. Carregamos tudo em um tempo que, olhando para trás, parece impossível. Assim que a última estante de metal foi colocada na caçamba, Manuel não fez nem a checagem de sempre. Ele bateu a porta traseira da caminhonete com uma força que fez um estrondo e praticamente gritou: "Pronto, vambora, todo mundo para dentro!" Ninguém questionou. Os dois caras pularam para a cabine e eu subi na caçamba com o Milton. Manuel deu a partida e cantou pneu no asfalto do condomínio para sair dali. Eu olhei para trás e vi a casa grande e silenciosa diminuindo até sumir de vista quando viramos a esquina. O momento exato em que passamos pelo portão principal do condomínio foi como se alguém tivesse virado uma chave. Um dos caras na cabine soltou uma risada meio sem fôlego. Milton, ao meu lado, soltou o ar dos pulmões num assobio longo, como se estivesse segurando a respiração o tempo todo. Ele esfregou o rosto e sorriu para mim, um sorriso aliviado. "Acabou", ele disse. De dentro da cabine ouvi o som do rádio sendo ligado, tocando uma música qualquer de pagode que estava na moda. Logo, a voz do Manuel e dos outros dois se misturou à música, falando sobre futebol, sobre o que iam comer. O clima virou completamente, de um jeito que meu cérebro não conseguia acompanhar. E eu ali, no meio daquela alegria súbita, continuava com a mesma sensação estranha no estômago. A raiva pela bronca, a confusão pelo ritmo maluco e agora um incômodo por ser o único que não entendia o motivo da festa. Para mim tinha sido só um trabalho estressante com um chefe num péssimo dia. Para eles, parecia que tinham acabado de sobreviver a alguma coisa. O segundo depósito era um galpão normal, num bairro industrial feio. Descarregamos tudo na maior calma do mundo. O Manuel até veio falar comigo, deu um tapa nas minhas costas e disse para não levar a mal a correria, que o cliente era exigente com o horário. Era uma desculpa esfarrapada, mas eu só aceitei. Estava doido para pegar meu dinheiro e ir para casa. Quando terminamos, o Milton me convidou para almoçar na casa dele. A mãe dele tinha feito macarronada e a família toda estava por lá. O clima era barulhento e alegre, o oposto completo da nossa manhã. Por um momento eu até relaxei. Estávamos na varanda, eu, Milton e o irmão mais velho dele, o Ícaro, tomando um refrigerante. Mas a confusão do dia ainda estava martelando na minha cabeça. "Milton, fala sério", comecei sem conseguir mais segurar. Ainda não entendi a neura do seu tio hoje. O cara quase me engoliu vivo só porque eu comentei que ouvi um barulho estranho lá na primeira casa. Ícaro, que até então só mexia no celular, levantou a cabeça e deu uma risada. Uma risada de quem sabe de uma piada interna. "Barulho? Não me diga que eles te levaram para fazer frete na casa da gráfica e não te avisaram onde você estava se metendo?" Milton fuzilou o irmão com o olhar. "Cala a boca, Ícaro, não era para assustar o Saulo, foi serviço rápido." "Assustar com o quê?" perguntei, já sentindo um incômodo na boca do estômago. Ícaro se inclinou para a frente, ignorando o irmão. "Cara, por que você acha que quase ninguém quis ir hoje, num domingo? Por que você acha que o Manuel paga a mais para qualquer serviço que seja naquele endereço? Aquilo não é só uma casa, Saulo. É a casa." Foi aí que o Milton, vendo que não tinha mais volta, resolveu falar. Ele me contou que a maioria dos funcionários se recusa a pisar lá. Disse que as coisas que acontecem não são raras, são constantes. Gente que ouve risada de criança nos corredores vazios. Portas que batem com violência. Há relatos de caras que foram empurrados de escadas, que tiveram os pés agarrados por baixo da cama enquanto tentavam mover um móvel. Contou de uma vez que assim que giraram a chave na porta, uma caixa pesada voou de dentro do corredor e espatifou a porta na cara deles. Foi depois disso que o dono desistiu de vez e passou a usar o lugar só como depósito. Enquanto ele falava, meu estômago gelou. A bronca do Manuel, a pressa, o silêncio e o som que eu ouvi. O barulho de madeira no assoalho, vindo de um andar onde não havia ninguém. Não era um rato, não era o vento. Era exatamente o tipo de coisa que ele estava descrevendo. Meu corpo inteiro se arrepiou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. "Mas o que aconteceu lá?" consegui perguntar, a voz saindo fraca. "Uma tragédia", Ícaro respondeu agora com o tom mais sério.
A tragédia aconteceu há uns 40 anos, pelo que meu pai conta. Morava uma família ali. O pai, a mãe e 2 filhos pequenos, um menino e uma menina. Pelo que o pessoal mais velho conta, o cara perdeu tudo em um negócio que deu errado, surtou de vez. Matou a esposa e depois os 2 filhos, cada um no seu próprio quarto. Ele fez uma pausa e o silêncio na varanda ficou pesado pra caramba. O mais doentio é que ele não fugiu. Ele morou com os corpos na casa por 1 ou 2 semanas. Depois, um dia, simplesmente ligou para a polícia, confessou tudo e sumiu do mapa. Nunca mais foi encontrado. O dono da gráfica comprou a casa anos depois por um preço de banana sem saber da história. Não durou 1 semana lá dentro. Ele contava que era jogado da cama no meio da noite, que as torneiras abriam sozinhas, que ouvia as crianças correndo e dando risada o tempo todo. Depois de quase ter um armário arremessado na direção dele, desistiu. Vendeu os móveis que pôde, mas o resto ele trancou lá, usando a casa como um depósito forçado. Mais barato do que alugar um guarda-móveis, e ele só mandava gente lá em caso de extrema necessidade. Os problemas só acontecem quando tem gente lá dentro. Eu fiquei ali parado, olhando para o meu copo. A imagem do quarto com papel de parede de carrinhos invadiu minha mente. O frio que eu senti, o barulho. Eu estive no quarto de uma daquelas crianças. Aí a ficha caiu. A bronca do Manuel não foi raiva, foi pânico. Ele não estava bravo por eu estar enrolando. Ele estava apavorado porque eu tinha ouvido alguma coisa. E ele queria me tirar dali o mais rápido possível. Eu continuei sentado ali, mas não ouvia mais nada da conversa. O barulho da família do Milton, a música, tudo tinha sido substituído por um zumbido baixo dentro da minha cabeça. Agradeci o almoço, inventei uma desculpa qualquer sobre ter um compromisso e fui embora. Eu só precisava ficar sozinho. No ônibus voltando para casa, cada detalhe daquele dia ficou repassando na minha mente, mas agora em ordem, com as peças se encaixando. A falta de gente para o trabalho, os rostos fechados, a pressa, a mudança de humor repentina. Senti uma vergonha imensa da raiva que senti do Manuel. O homem não estava sendo um chefe carrasco. Ele estava apavorado, tentando proteger um moleque que não sabia de nada e que não fazia ideia do risco que estava correndo. E o som? Aquela era a pior parte. Aquele barulho seco, de madeira, que eu tinha racionalizado como qualquer outra coisa. Agora, na minha memória, ele era nítido, claro e, principalmente, intencional. Não foi um barulho aleatório, foi uma resposta à minha presença. Alguma coisa naquele quarto de criança, naquele cômodo gelado, soube que eu estava ali e se manifestou. Um contato. Eu tive um contato direto com o que quer que assombre aquela casa, e a minha única reação na hora foi ficar irritado por levar uma bronca. Continuei fazendo bicos com o Manuel por mais um bom tempo, precisava do dinheiro. Mas nunca mais voltei àquele endereço. Algumas vezes o trabalho surgia e ele me ligava, mas eu sempre recusava. Dizia que não podia, que tinha outra coisa para fazer. Não vou mentir, eu sentia um medo real só de pensar em passar na frente daquele condomínio de novo. Isso foi há alguns anos. Não sei se o dono da gráfica vendeu a casa, se alguém teve a coragem de morar lá, ou se ela continua do mesmo jeito. Um palácio imenso e silencioso, servindo de depósito para caixas velhas e para as memórias de uma família que nunca foi embora. Sinceramente, eu prefiro não saber. A lembrança daquele som, daquele único e pequeno som, já é mais do que suficiente para mim. Esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.